Eu vou aqui, ó. Quem será a próxima vítima agora? Já vai escolhendo aí, quem desses dois você quer ver na Yamaha em 2024? Antes, uma rápida propaganda, acesse nosso site, que é esse aqui, ó. O nosso site que está aí na tela para você, informatudo.com.br. Se você colocar /esportes, obviamente você terá os esportes. Antes você tem as notícias gerais. Sempre tem muita coisa legal aí para você. Acesse o nosso site. Jorge Martin ou Toprak Razgatlioglu? Quem deve ir para a Yamaha em 2023? Quem a Yamaha deve escolher? Embora... Deixa eu colocar aqui as legendas, para você não esquecer que tem legenda, né? Não agora, durante a live, mas depois vai ter, né? Tá aí. Embora Morbidelli não esteja fora da vaga para permanecer na Yamaha além da temporada de MotoGP 2023, é improvável que o italiano seja mantido se ele não melhorar bastante. Apenas 3 temporadas atrás, Morbidelli foi vice-campeão, atrás do John Mir. No entanto, 2022 viu o ex-piloto da Honda terminar em 19º, enquanto o companheiro de equipe, Fábio Quartararo, foi segundo, quase campeão e bem superior. Tão preocupante para Morbidelli foi a diferença de pontos entre os dois pilotos, já que Quartararo terminou o ano com 248 pontos, um total de 206 à frente do Morbidelli. Com a Yamaha interessada em explorar diferentes opções daqui para frente, isso significa que 2 pilotos estão atualmente liderando o caminho para se tornar o futuro companheiro de equipe de Quartararo. A Yamaha não escondeu que gostaria de trazer Razgatlioglu para a MotoGP, depois que... O piloto do Mundial Superbike tem sido fenomenal desde que ingressou na Yamaha em 2020. A conquista do título mundial em 2021 foi apoiada por outra atuação impressionante na temporada passada, embora o campeonato tenha ficado do lado de Álvaro Bautista, graças principalmente à moto bem superior. Lin Jarvis até confirmou no meio da temporada passada que deveria ter contratado Razgatlioglu como parceiro de Quartararo para a temporada 2023. A estrela turca já ganhou experiência na MotoGP graças a um teste ao lado do Cal Crutchlow. Inclusive vazaram os tempos do Razgatlioglu com a MotoGP. Se você perdeu esse vídeo, claro que falamos sobre isso. Tá aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes, é só pesquisar aí. Razgatlioglu agora tem 26 anos de idade. Dificilmente terá muito mais oportunidades de mudar para a MotoGP, até mesmo Moto 2 e na Moto 3, se é que as últimas duas são uma possibilidade que ele queira. Então, na temporada 2024, parece ser a sua melhor aposta. Outro fator a considerar é que os pilotos do Mundial Superbike raramente se mudam para a MotoGP. De fato, movimentos na direção oposta têm sido muito mais frequentes nas últimas temporadas. No entanto, Yamaha não teve vergonha de fazer tal movimento, pois trouxe Ben Spies após o triunfo do americano lá em 2009. Embora a mudança do Mundial Superbike para a MotoGP tenha sido rara, assim como os pilotos que se mudaram diretamente para uma equipe de fábrica, Razgatlioglu provou repetidamente que é um talento único e que a Yamaha não pode deixar escapar. Mas Razgatlioglu não é o único piloto que tem chance de substituir Morbidelli, já que Martin emergiu como candidato sério. O piloto da Ducati perdeu a oportunidade de fazer parceria com Pecco Bagnaia na equipe de fábrica Lenovo Ducati, depois de Enea Bastianini ter sido escolhido à frente do espanhol. Enquanto os resultados de Bastianini foram indiscutíveis e fizeram dele a escolha certa, Martin ficou desapontado ao perder para o italiano. O ex-campeão da Moto 3 também admitiu que deixar a Ducati por um assento de fábrica é algo que ele consideraria. Martin supostamente tem uma cláusula em seu contrato que significa que ele pode deixar o fabricante de Bolonha após a temporada 2023, razão pela qual as negociações já começaram entre Yamaha e Martin, de acordo com a Men on Wheels. Mas quem a Yamaha deve escolher então?
Martin ou Razgatlioglu? Começando com o piloto da MotoGP, Martin tem repetidamente mostrado que é um dos pilotos mais rápidos da categoria rainha e já está adaptado à categoria. Ao longo de uma volta, há pouca dúvida de que Martin está entre os 3 primeiros pilotos, se não o mais rápido. O piloto da Pramac, apelidado de Pole Hound, também conquistou uma vitória na temporada de estreia, mostrando o quão forte pode ser. É óbvio que Martin é um dos pilotos mais talentosos do grid, mas isso é suficiente? Manter-se em forma tem sido um problema para Martin até agora em sua carreira, enquanto a consistência durante suas 2 temporadas na MotoGP também foi um problema às vezes. Isso não pode ser dito sobre Razgatlioglu, já que o piloto da Pata Yamaha tem sido incrível nas 2 últimas temporadas do Mundial Superbike em particular. Razgatlioglu conquistou 58 pódios em suas últimas 73 corridas, o que inclui 27 vitórias nos últimos 2 anos. Martin tem a maior experiência na MotoGP e o talento para torná-lo um candidato ao campeonato. No entanto, o último também pode ser dito sobre Razgatlioglu, que entregou grandes momentos para a Yamaha. Se a Yamaha optar por ir com Martin, eles também correm o risco de perder Razgatlioglu, seja para outro fabricante no Mundial Superbike, como a Ducati, ou outro na MotoGP. Tenho certeza que a maioria dos fãs gostaria de ver Razgatlioglu na Yamaha. Estamos certos? Deixe aqui os seus comentários. Candidatos a ingressar na Yamaha devem garantir uma nova equipe MotoGP satélite. Outra história importante a seguir em 2023 é se a Yamaha garantirá uma equipe satélite para 2024. Rumores ligando a equipe Money VR46, Ducati do Valentino Rossi e uma mudança para a Yamaha foram confirmados pelo presidente da FIM, Jorge Viegas, no mês passado, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita pela Yamaha para sugerir que isso acontecerá. Falamos sobre isso, inclusive, aqui no nosso canal, falamos sobre essa questão. É só procurar aqui no... É só procurar aqui no canal Esporte Total Momentos Emocionantes, você vai encontrar a ida da Money VR46 do Valentino Rossi para a Ducati. Também é uma possibilidade, segundo Jorge Viegas. Mas o que sabemos é que a Yamaha gostaria de voltar a ter 2 equipes, 4 motos. E nós, fãs, também. Então, quais pilotos poderiam estar na disputa por um assento satélite, caso o fabricante japonês feche um acordo? Como Razgatlioglu, outro piloto do Mundial Superbike, pode se encontrar na disputa para fazer a troca. Esse piloto é Remy Gardner, que disputará a temporada 2023 com a GRT Yamaha. Gardner passou por uma difícil temporada de estreia com a Tech 3 KTM em 2022. No entanto, o ex-campeão da Moto2 admitiu que gostaria de voltar às corridas da MotoGP em algum momento. E embora Gardner ainda não tenha participado de uma corrida do Mundial Superbike, as expectativas são altas para o australiano. Uma forte temporada de estreia faria maravilhas por suas tentativas de garantir uma vaga na Pata Yamaha ou voltar para a MotoGP. Como vimos com o Garrett Gerloff durante a temporada 2020, velocidade e resultados impressionantes foram suficientes para atrair o interesse da hierarquia MotoGP da Yamaha. Tanto que Gerloff foi convocado para substituir Rossi durante os treinos de sexta-feira, no final da temporada em Valência, após um teste positivo de Covid-19 para o 9 vezes campeão mundial. Lembramos também que Toprak foi o primeiro cotado, mas na época recusou. Ele estava focado no título das Superbikes, título que realmente veio. E Gerloff foi então contratado para substituir Morbidelli no Grande Prêmio da Holanda em Assen, lá em 2021. E outro nome a ser observado é o ex-companheiro de equipe de Gardner, o Raul Fernandes. O espanhol que, tal como Gardner, lutou em 2022, foi então
contratado para a nova equipe da Aprilia RNF. Uma oportunidade muito promissora dada à máquina RS GP2, ou GP22, melhor dizendo, aprimorada na Aprilia no ano passado. Fernandes pode se tornar então o piloto que muitos esperavam após sua impressionante temporada de estreia na Moto2 lá em 2021. Se Fernandes começar a produzir resultados impressionantes, uma mudança para a Yamaha parece improvável. Mas, com isso dito, a Yamaha tem um interesse de longa data em Fernandes, e uma mudança pode ser algo a considerar se as coisas não derem certo com a Aprilia. Também pode haver uma série de opções quando se trata de pilotos de Moto2, já que Tony Arbolino, Celestino Vietti, Aaron Canet, Jake Dixon e Izan Guevara podem surgir como potenciais candidatos a um assento satélite. E é claro que existe a possibilidade da Yamaha colocar o Morbidelli em um assento satélite, caso ele apresente bons resultados em 2023. Bom, meus amigos, as cartas são essas e elas estão na mesa. Agora é aguardar e ver o que acontece. Mais alguns comentários por aqui. Esse comentário está no nosso WhatsApp. Temos um grupo aqui do canal, hein? Temos um grupo do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes. Se você quiser participar deste grupo, acesse aqui na descrição, tem um link para você, no grupo do WhatsApp, para você conversar conosco sobre MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E, Mundial Superbike, Fórmula 1 e também o mundo das lutas. Tá aqui o link de convite, basta entrar e você poderá participar. Por lá, um abraço ao Michel Coutinho, Martin ou Toprak. Se a Yamaha não contratar o turco, eu paro de torcer para ela. O Toprak é fantástico. Eu tenho certeza que a maioria dos fãs da Yamaha querem o turco. Só que, como eu falei, tem muitas cartas na mesa. Às vezes não é só a vontade, às vezes não é só o melhor piloto. E às vezes nem dá para saber qual é o melhor piloto. Mas muitas vezes tem outras questões também na mesa. Temos mais espectadores por aqui, vamos colocar na tela o chat com os nossos espectadores aqui do canal, né? Michel Coutinho, milhões de vezes Razgatoglu do que Martin, o espanhol cai demais. Verdade, caiu muito em 2022, né? Martin caiu demais. Raul Fernandes é bom, faria uma boa dupla com Egerter na Yamaha Satélite. Na principal, Quartararo e Toprak seria uma dupla imbatível. E também Morbidelli que vá pro Superbike Brasil. Michel Coutinho que é um fanfarrão, né, seu Michel Coutinho? Um fanfarrão que é torcedor da Yamaha e também do Toprak Razgatoglu. Eu também sou fã, né? Eu também sou muito fã do Toprak Razgatoglu. Agora, eu não tô aqui para torcer, né? Estou aqui para comunicar e o comunicado foi dado. São várias opções que a Yamaha tem na mesa. Dando sequência, próximo assunto. Deixa eu colocar a imagem aqui na tela. E eu quero falar agora um assunto bem legal, hein? Olha só, a Yamaha está pronta. Yamaha está pronta para defender o título do AMA Supercross 2023 com um brasileiro no páreo. Este é o assunto que eu trago a partir de agora. Mas antes, um recadinho rápido, segue nosso Pix aí na tela, onde se você quiser e puder, qualquer valor é bem-vindo para nos ajudar nesta causa de divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Isso que eu tô falando aqui não passa na TV em lugar nenhum, né? Você tem que procurar muito. Inclusive este canal surgiu por esse motivo. Como eu não achava as notícias que eu queria dos esportes que eu amo, eu fiz um canal e aí eu mesmo coloco as notícias aqui, né? Tá bom? Nosso Pix aí na tela, duas chaves, caso você queira e possa nos ajudar, tá bom? Próximo assunto então.